cedo, durante um evento de aniversário do Porto de Santos, a gente segue falando sobre esse suco de política. Lula, também Tarcísio de Freitas, os dois estiveram juntos, o presidente e o governador do estado de São Paulo, e eles protagonizaram um momento inusitado, digamos assim, para essa dupla, porque Lula falava aí sobre como os dois estavam em lados opostos, mas que já trabalharam juntos, citou inclusive a época em que Tarcísio, hoje aliado de Bolsonaro, trabalhou em governos anteriores de Lula, quando foi diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E aí, nesse momento que Lula falava, sobre esse momento em que os dois já trabalharam juntos, uma pessoa da plateia gritou: "Volta para o PT, Tarcísio!" O governador, assim como os demais presentes que você vai ver aí na imagem, deu muita risada da situação, ele ficou rindo muito sobre essa brincadeira que foi feita ali na plateia. Vamos ver então como é que foi essa reação e preste atenção na reação, claro, não só de Tarcísio, mas também de todos que estavam ao redor dele, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir? O Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto Quari Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, era uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições e enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. Muito bem, vamos repercutir então esse momento que a gente até comentou no começo do jornal, mas a gente precisa repercutir agora com toda essa imagem completinha, com o Tarcísio rindo muito do que a gente ouviu lá da plateia. E eu acho que o presidente Lula não ouviu isso aí, porque a gente conhece o presidente Lula, certamente ele também embarcaria ali na brincadeira e falaria mais alguma coisa. Qual que é a sua avaliação desse cenário, dessa manhã, Theo? O presidente continuou falando do histórico, né, do governador Tarcísio de Freitas, quando ainda era... Ele foi diretor lá do DENIT durante o governo de Dilma Rousseff. Esse é um tema que gerou discussão quando o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Eu lembro que eu trabalhava num jornal e à época eu fiz uma matéria dizendo que ex-petistas eram 39% do primeiro escalão do governo, numa época em que Bolsonaro assumiu dizendo que ia despetizar o governo assim que ele assumisse a presidência da República. E a matéria mostrava que 39% do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro tinha pessoas que trabalharam em governos passados. Eu lembro que eu conversei à época com o Tarcísio Gomes de Freitas dizendo que era totalmente normal a avaliação dele, essa continuidade, porque era uma pessoa que já tinha trabalhado, tinha experiência da máquina pública, mas ia na direção contrária do que pregava Jair Bolsonaro, que obviamente teve outros ministros que passaram por administrações petistas, como Wagner do Rosário, na Controladoria Geral da União. Mas essa imagem que aconteceu hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, é marcante por conta das diferenças políticas e ideológicas dos dois. Tarcísio Gomes de Freitas se permitiu ali mais de 40 segundos dando risada depois dessa intervenção de uma pessoa na plateia que participa do evento. Tanto ele quanto Lula defendem esse diálogo, algo totalmente normal e desejável, apesar das diferenças políticas, que nada mais são do que diferenças políticas, mas ambos trabalhando pela melhoria da vida dos paulistanos, dos paulistas como um todo. O presidente Lula deixou isso muito claro, principalmente com relação à quantidade de pessoas que moram no estado de São Paulo. Mencionou os 42 milhões de habitantes no estado de São Paulo e que o trabalho deve ser feito para melhorar a vida dessas pessoas. Tarcísio Gomes de Freitas na mesma linha, por isso procura o governo do governo federal quando precisa buscar melhorias para a população de São Paulo. Houve, obviamente, e é do jogo, uma divergência no começo para esse projeto específico. O Pedro contou isso aqui também ao longo da programação, porque o governo do estado de São Paulo não gostou que o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, uma das principais bandeiras dos governos petistas, tocaria essa obra integralmente, obviamente com a participação também da iniciativa privada, mas sem
os custos sem gastos do Estado de São Paulo. No final das contas, depois de muitas conversas, e a conversa que aconteceu aqui em Brasília nessa semana, eles chegaram a um acordo. Metade ficaria com São Paulo, um pouco mais da metade com São Paulo, um pouco mais da metade, uma parte da metade com o governo do Estado de São Paulo e um restinho com a iniciativa privada, dividindo louros políticos e dividindo os custos para ficar mais fácil o pagamento pelo governo do Estado de São Paulo e também para não prejudicar tanto os cofres públicos federais. Então, o próprio presidente Lula disse que não daria para um ou outro arcarem com isso. A divisão é melhor. É bom para os dois lados, tanto para o governo do Estado de São Paulo quanto para o governo do presidente Lula. E é importante esse projeto porque é um projeto que há muito tempo os governadores de São Paulo tentam tirar do papel. Aconteceu com José Serra, aconteceu com Geraldo Alckmin. E aconteceu também com Márcio França. Esses dois últimos, Alckmin, hoje vice-presidente da República, e Márcio França, ministro do governo do presidente Lula, quando governadores, tentaram e não conseguiram tirar esse projeto do papel e, de fato, realizar essa obra. Agora, isso acontece. Justamente por isso, Tarcísio Gomes de Freitas, sabendo da importância desse projeto para os paulistas, principalmente para as pessoas que moram ali na região litorânea de São Paulo, se esforçou tanto para conseguir tirar esse projeto do papel e conseguiu que metade dos recursos que vão ser destinados a essa obra fossem pagos pelo Estado de São Paulo, que de fato vai acontecer. E essa divisão garante que o governo estadual e o governo federal, os dois, sejam pais dessa obra, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Se algo dá errado também, foi a divisão, foi o governo federal ou foi o governo do estado também. Se tudo der certo também, fizemos isso, foi o governo que fez, enfim. A gente sabe que esse discurso também funciona assim. E é muito curioso a gente ouvir agora essa pessoa da plateia falando volta para o PT, que a gente ouviu falando para Tarcísio de Freitas, como nessa polarização que a gente está acompanhando esses últimos anos de polarização intensa, a gente vê duas pessoas nesses espectros tão diferentes, em lugares tão diferentes posicionados politicamente, que quando eles estão juntos no mesmo local, as pessoas nem acreditam. Parece que um está se convertendo para o mesmo partido que o outro, enfim. E no fim das contas, isso é a política, é você conviver com essas diferenças, né? Mas a gente vai se desacostumando com isso, não só a gente, como também todo mundo, né, que acompanha a política nos últimos anos. Pedro? Pois é, eu estava lembrando de uma fala do Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, sim, dizendo que o secretariado do Tarcísio de Freitas era quase todo de esquerda. E aí é muito curioso a gente perceber isso, Muriel, porque o Tarcísio de Freitas, ele não carrega as bandeiras do bolsonarismo como aqueles bolsonaristas mais raiz. Você não vê o Tarcísio de Freitas em grandes discursos armamentistas. Você não vê o Tarcísio de Freitas falando, por exemplo, de questões religiosas ou de família com tanta veemência. O Tarcísio de Freitas tem, sim, uma relação de pauta com o bolsonarismo que é muito clara, que tem a ver com o liberalismo na economia, que passa, por exemplo, pela privatização da Sabesp ou pela vontade frustrada de privatizar o Porto de Santos. Isso sim é uma pauta muito próxima desse núcleo bolsonarista mais raiz, a pauta econômica. Mas Tarcísio de Freitas tem também atitudes que flertam com um campo mais central ou de centro-esquerda, não só na escolha dos nomes ali que ele usou para poder compor a gestão dele, o primeiro escalão do governo dele, mas também na atuação, na relação com a Assembleia Legislativa, na formatação e na sanção de leis. Ele é uma pessoa de um diálogo diferenciado, né? E especialmente nessa função. Então, nunca foi militante do PT, não deve ir para o PT, mas de certa forma não está tão distante assim. Perfeito, então. Vamos seguir acompanhando, então, a repercussão desse encontro de hoje, essa conversa que os dois tiveram, os discursos também que aconteceram e até as brincadeiras. Veremos o que vai acontecer daqui para frente com essa dupla. Obrigada, viu, para os dois.